Oi, pessoal, eu sou a Dani e esse é o canal Vida de Autista. Hoje vamos falar sobre Meltdown. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no sininho para toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube notificar você, tá? E se você também ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar o link aqui no box de informações do vídeo para você me encontrar lá, tá? Lá eu sempre coloco coisas do meu dia a dia, inclusive esse meltdown que eu vou contar para vocês agora. Eu contei todos os detalhes lá no Instagram, tá? Então me segue lá. Gente, esse termo, né, meltdown, nada mais é do que uma explosão emocional, né? Então é uma crise nervosa, né? É chamado aí popularmente de piripaque. Então é quando você perde realmente o controle, né? E por mais que as pessoas achem que não, mas pode acontecer com qualquer um, não só com autistas, tá? Os autistas, eles estão, né? Nós estamos mais propensos a ter um meltdown pela nossa sensibilidade excessiva, né? O nosso cérebro acelerado e etc. Então a gente está mais propenso a ter, né? Essa desregulação emocional. Mas pode acontecer com qualquer pessoa, né? Quem me segue lá no Instagram, gente, pode acontecer de eu tossir de vez em quando, dar um pigarrozinho, tá? Ou subir um arzinho, né? Vulgarmente chamado de arroto. Mas eu não vou editar esse vídeo, tá? Vocês vão entender por que agora. Então, eu tive essa crise nervosa, por quê? Há 3 anos atrás, mais ou menos, eu até contei quem leu meu livro, né? Vou até fazer um merchan. Guia prático para autistas adultos, como não surtar em situações do cotidiano. Vou deixar o link aqui também para vocês adquirirem, tá? Só clicar no link que tá no Instagram também. No livro eu conto, tá? Sobre isso. Então, uns 3 anos atrás, eu tive uma dor do lado esquerdo, que eu fui em 17 médicos, né? 17. E ninguém descobriu nada. E agora essa dor voltou. Do mesmo jeito que ela chegou na época, ela foi embora depois de alguns meses. Então, e depois disso, essa dor ela nunca foi embora totalmente. Então, de vez em quando eu tenho crises. Porém, desta vez eu tive uma crise muito forte. Então, assim, foi muita dor, muitos gases. Eu ficava rotando toda hora. Gente, um desconforto abdominal assim surreal e eu tenho uma tolerância para dor muito boa, então assim realmente estava doendo mesmo, me incomodando. Aí eu já fiquei desanimada, né? Falei, meu Deus, eu fui em 17 médicos. O que que eu vou fazer agora? Qual a especialidade que eu ainda não fui? E aí eu comecei a procurar na internet, porque na época eu me autodiagnostiquei com síndrome do intestino irritado e assim tudo batia, né? E eu falei assim: vou procurar um médico talvez especialista nisso, um que eu não tenha ido, né? Porque eu já fui em outros na época e foi descartado. Enfim, graças a Deus, o primeiro médico que eu fui, excelente, me pediu 1 milhão de exames, assim, exames que eu nunca vi na vida. Teve um exame de fezes que eu tinha que colher 3 vezes, assim, 3 datas diferentes. Caro ou cocô caro. Tive que pagar uma nota porque nem o plano cobre, mas assim, é um exame que ele detecta se você tem uma inflamação no intestino. Então evita de você fazer uma colonoscopia, por exemplo, à toa, que é um exame bastante invasivo, né? Enfim, gente, para encurtar, senão eu vou ficar contando aqui detalhes, né, tão pequenos, começou a saga novamente, né, para descobrir o que que era. O médico falou assim, olha, bem provável que seja síndrome do intestino irritado. Aí, ok, né? E o nosso cérebro, gente, né, o cérebro humano, o nosso intestino, né, ele é o segundo cérebro. Então, isso assim,
se você está passando por situações de estresse e etc., as chances do seu intestino gritar, né, são altas. Então imagina a gente que é totalmente desregulado, né? O emocional é super abalado, a sensibilidade, etc. Então, assim, por isso que a maioria dos autistas tem problemas intestinais e tem a síndrome do intestino irritado. É super comum, tá? Tem gente que fala síndrome do intestino irritável e síndrome do intestino irritado. É a mesma coisa, pode falar os dois termos, tá? Que eu, inclusive, perguntei para o médico. Então, gente, resumindo, por que eu tive o meltdown? Eu fiz os exames e aí eu estou com problemas no estômago. Então, eu estou com esofagite, estou com uma hérnia de hiato e estou com uma gastrite nervosa. Então, a base, né, dessas doenças é o emocional. E eu ter ali nas minhas mãos, porque até então todos os meus exames, né, davam normais, aí eram problemas assim considerados emocionais, blá blá blá. Quando se concretizou uma doença, né, ou melhor, três, eu realmente caí, assim, meu emocional foi no chão. Então eu tive uma crise nervosa, né, o chamado meltdown. Eu fiquei muito mal mesmo. Por, né, no fundo a causa ser emocional, mas a doença ter se instalado. E eu fiquei muito revoltada porque eu fui em 17 médicos no passado e ninguém descobriu. Então, assim, eu já estava com isso, né, e de repente eu já poderia estar melhor. Pode ser que eu não tivesse essa crise agora, enfim. Aí eu comecei a entrar nesse looping, né, de arrumar culpados, né? E de me culpar, como a gente sempre faz. E aí, normalmente, o que eu faria? Eu descontaria na comida. Porém, como estou com esses 3 diagnósticos, né? Eu estou numa dieta restritiva, então tem 1 milhão de coisas que eu não posso comer. E além, gente, dessa crise do estômago, eu ainda estou em crise, né, da síndrome do intestino irritado. Então veio tudo ao mesmo tempo. Então, vocês têm noção? E assim, agora, nesses últimos, vamos colocar aí, 6 meses, ou um pouquinho mais, né? Eu tô super bem. Então, assim, eu tô até de alta da terapia, eu tô muito bem mesmo. Só que essas coisas são restos, né, da somatização que eu passei a minha vida inteira. Então, isso aí é reflexo ainda, né, do diagnóstico tardio. Então, é uma coisa tão complicada e, assim, eu fiquei muito revoltada pelos 17 médicos não descobrirem o que um médico descobriu, entendeu? Por eu não ter, de repente, me controlado emocionalmente. Aí eu não podia descontar na comida. E aí eu entrei naquela neura e desabei. Mas foi bom, porque eu percebi, né, o que eu faço com o meu corpo, o que eu causo de dor, né, e o que eu poderia evitar, né? Então, assim, muitas coisas a gente pode evitar, né? A gente pode evitar e a gente vai postergando. Então, principalmente em relação ao intestino, né? O intestino, se você olhar aí na metafísica, na medicina, né, não tradicional, que é a medicina holística, que eu adoro, né? Eu sempre falo aqui no canal, algumas pessoas me xingam horrores, né? Falam que eu não sei nada, com quem que eu aprendi isso. Aí recebo umas mensagens que só Deus. Mas eu bloqueio e fico feliz, né? Tô literalmente cagando. Não tô nem aí. Porque eu sempre falo aqui no canal que o canal, gente, é pra contar as minhas experiências. Nem sempre as pessoas vão se identificar.
A opinião, né, que eu tenho não vai ser a mesma, de repente, de você que está assistindo, só que as pessoas insistem em não aceitar, né? Tem até um meme super legal, depois eu vou procurar e vou postar. Que é assim, a maioria das pessoas não sabem que podem ler algo na internet e seguir a vida. Porque é uma necessidade tão grande de brigar, né? De impor as ideias, enfim. Então, eu recebo muita mensagem bacana falando, eu me identifiquei, né? Ai, obrigada, enfim. E muita mensagem também de pessoas assim que querem realmente, sei lá, descontar o ódio da humanidade numa pessoa e de repente naquele dia me escolheu. Mas voltando ao assunto, então, gente, você sabe, eu comecei a ficar nessa neura, por que que eu não me cuidei, né? E o que que eu podia fazer de diferente? Então, o intestino, né, na medicina holística, ele quer dizer apego. Então, apego emocional, apego material, enfim. E eu tava numa crise, assim, com muita dor, muitos gases mesmo, sabe? Assim, dá até dor, parece que você tá infartando, né? De tanta dor, é muito forte. E aí, um belo exercício, né, de desapego é você arrumar os seus armários. Então, é um exercício super simples, que a maioria, né, dos profissionais da medicina holística, eles falam para você fazer a primeira coisa, o primeiro exercício, você limpar o seu armário. Você tirar do seu armário as coisas que você não usa. Porque simbolicamente o seu cérebro, ele vai soltar as coisas que ele não usa, entre aspas. Então aqueles sentimentos que você fica guardando, aquelas neuras que você fica guardando, então é um ótimo exercício. E aí eu fiz isso, né? Essa semana eu tirei assim 3 sacolas gigantes de coisa que tinha coisa que eu nem lembrava que eu tinha. E olha que meu apartamento é pequenininho, né? Então assim, é muita tralha que a gente junta. Aí além disso eu tirei 4 sacos de lixo enormes. E depois disso, por incrível que pareça, a dor diminuiu assim 80%. Né? Então, realmente é um exercício muito eficaz, muito bom, além da sua casa ficar limpinha, do seu armário ficar limpinho, arrumadinho, né? E outras pessoas que estão precisando daqueles itens, né? Vão ficar felizes por você ter ajudado. E aí, conta aí nos comentários se você tem alguma experiência, ou se você já teve meltdown, né? Eu tenho vários, né? Esse foi um dos. Mas conta aí pra gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!